Dermeval Saviani, Escola e Democracia. A teoria da curvatura da vara. A abordagem política do funcionamento interno da escola de primeiro grau. Parece-me, à primeira vista, que poderíamos fazê-lo de duas maneiras. Abordarmos a questão da organização da escola de primeiro grau e aí, então, colocaríamos ênfase nas atividades meio, focalizando o papel do diretor, suas relações com os técnicos intermediários, orientadores, supervisores, assim por diante, chegando em seguida ao professor e aos alunos. Neste caso, o enfoque estaria nas atividades meios, ou seja, na organização. A outra forma de abordar seria enfatizar as atividades fins, e nesse sentido, examinar mais propriamente como se desenvolve o ensino, que finalidades ele busca atingir, que procedimentos ele adota para atingir suas finalidades, em que medida existe coerência entre finalidades e procedimentos. Bem, é melhor me preocupar com as atividades fins e deixar à margem a questão da organização da escola de primeiro grau. Enfatizarei justamente a problemática do ensino que se desenvolve no interior da escola de primeiro grau, pensando que funções políticas esse ensino desempenha. Já que a abordagem é política, vou logo me colocar no coração do político. Nesse sentido, farei uma exposição centrada em 3 teses. Enunciarei para vocês as 3 teses que vou comentar rapidamente. Em seguida, extrairei delas algumas consequências para a educação brasileira e complementarei com um apêndice. Para retirar o suspense sobre a forma da minha exposição, eu já antecipo quais são as teses e também qual é o apêndice. Vejam bem, todas elas são teses políticas. No entanto, a primeira, por ser mais geral, eu a considero uma tese filosófico-histórica. Poderíamos enunciá-la da seguinte maneira: do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Uma segunda tese que se articula com essa é uma tese que eu chamaria pedagógico-metodológica e a enuncio assim: do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos. Vejam, então, que eu estou me colocando diretamente no coração do político. Estou enunciando teses. Isso significa posições e posições polêmicas. Dessas 2 teses eu retiro uma terceira, que, portanto, opera como a conclusão das 2 primeiras. As 2 primeiras funcionam como premissas para extrair uma terceira tese conclusiva. Essa é uma tese especificamente política, de política educacional. Eu a enuncio da seguinte maneira: de como, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola. E de como, quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. Bem, essa terceira tese eu derivo das 2 primeiras. Em seguida, examinaremos as consequências disso na educação brasileira. E por último, farei referência a um apêndice. Nesse apêndice, farei uma pequena consideração sobre a teoria da curvatura da vara. Eu não sei se a teoria da curvatura da vara é conhecida. Ela foi enunciada por Lenin, ao ser criticado por assumir posições extremistas e radicais. Lenin responde o seguinte, abre aspas: quando a vara está torta, ela fica curva de um lado, e se você quiser endireitá-la, não basta colocá-la na posição correta, é preciso curvá-la para o lado oposto. Fecha aspas. Com essa teoria da curvatura da vara, completarei deste texto a impossibilidade de desenvolver todas as teses acima colocadas, faz com que eu apenas as enuncie para, em seguida, tirar algumas consequências
e, a partir delas, provocar um debate e, mais do que isso, deixá-las para serem exploradas mais profundamente em outros trabalhos. Entre parênteses, eu acrescentaria apenas que essas teses derivam de uma reflexão relativamente amadurecida, que venho desenvolvendo há algum tempo. Alguma coisa já tenho até exposto em alguns textos ou palestras. Quanto à primeira tese, do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência, o que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: nós estamos hoje no âmbito da política educacional e no âmbito do interior da escola. Na verdade, nos digladiando com duas posições antitéticas e que, via de regra, convencionalmente são traduzidas em termos do novo e do velho, da pedagogia nova e da pedagogia tradicional. Essa pedagogia tradicional é uma pedagogia que se funda numa concepção filosófica essencialista, ao passo que a pedagogia nova se funda numa concepção filosófica que privilegia a existência sobre a essência. O que isso significa do ponto de vista histórico-filosófico? O homem livre. Se nós voltarmos à antiguidade grega, vamos verificar que, em verdade, a filosofia da essência não implicava maiores problemas lá. E a pedagogia que decorria dessa filosofia, por sua vez, não implicava problemas políticos muito sérios, na medida em que o homem, o ser humano, era identificado com o homem livre. O escravo não era ser humano. Consequentemente, a essência humana só era realizada nos homens livres. Então, o problema do escravismo, sobre o qual se assentava a produção da sociedade grega, ficava descartado e nem era um problema do ponto de vista filosófico-pedagógico. Durante a Idade Média, essa concepção essencialista recebe uma inovação que diz respeito justamente à articulação da essência humana com a criação divina. Portanto, ao serem criados os homens segundo uma essência pré-determinada, também já seus destinos eram definidos previamente. Consequentemente, a diferenciação da sociedade entre senhores e servos já estava marcada pela própria concepção que se tinha da essência humana. Então, a essência humana justificava as diferenças. Ora, coisa diversa vem a ocorrer na época moderna, com a ruptura do modo de produção feudal e a gestação do modo de produção capitalista. Nós vamos ter justamente aí que a burguesia, classe em ascensão, vai se manifestar como uma classe revolucionária, e enquanto classe revolucionária vai advogar a filosofia da essência como um suporte para a defesa da igualdade dos homens como um todo, e é justamente a partir daí que ela aciona as críticas à nobreza e ao clero. Em outros termos, a dominação da nobreza e do clero era uma dominação não natural, não essencial, mas social e acidental, portanto, histórica. Vejam que toda postura revolucionária é uma postura essencialmente histórica, é uma postura que se coloca na direção do desenvolvimento da história. Ora, naquele momento, a burguesia se colocava justamente na direção do desenvolvimento da história, e seus interesses coincidiam com os interesses do novo, com os interesses da transformação. E é nesse sentido que a filosofia da essência, que vai ter depois como consequência a pedagogia da essência, vai fazer uma defesa intransigente da igualdade essencial dos homens. Sobre essa base da igualdade dos homens, de todos os homens, é que se funda então a liberdade, e é sobre justamente a liberdade que se vai postular a reforma da sociedade. Lembre-se de passagem de Rousseau. O que defendia Rousseau? Que tudo é bom enquanto sai do autor das coisas. Tudo degenera quando passa às mãos dos homens. Em outros termos, a natureza é justa, é boa, e no âmbito natural a igualdade está preservada. As desigualdades, vejam o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, são geradas pela sociedade. Ora,
Esse raciocínio não significa outra coisa senão colocar diante da nobreza e do clero a ideia de que as diferenças, os privilégios de que eles usufruíam não eram naturais e muito menos divinos, mas eram sociais. E enquanto diferenças sociais configuravam injustiças, enquanto injustiça não poderiam continuar existindo. Logo, aquela sociedade fundada em senhores e servos não poderia persistir. Ela teria que ser substituída por uma sociedade igualitária. É nesse sentido, então, que a burguesia vai reformar a sociedade, substituindo uma sociedade com base no suposto direito natural por uma sociedade contratual. Vejam, então, como é que se tece todo o raciocínio. Os homens são essencialmente livres. Essa liberdade se funda na igualdade natural, ou melhor, essencial dos homens, e se eles são livres, então podem dispor de sua liberdade e na relação com os outros homens, mediante contrato, fazer ou não concessões. É sobre essa base da sociedade contratual que as relações de produção vão se alterar. Do trabalhador servo vinculado à terra para o trabalhador não mais vinculado à terra, mas livre para vender a sua força de trabalho, e ele a vende mediante contrato. Então, quem possui a propriedade é livre para aceitar ou não a oferta de mão de obra e vice-versa. Quem possui a força de trabalho é livre de vendê-la ou não, de vendê-la a este ou aquele, de vender então a quem quiser. Esse é o fundamento jurídico da sociedade burguesa, fundamento, como veremos, formalista, de uma igualdade formal. No entanto, é sobre essa base de igualdade que vai se estruturar a pedagogia da essência, e assim que a burguesia se torna a classe dominante, ela vai, em meados do século passado, estruturar os sistemas nacionais de ensino e vai advogar a escolarização para todos. Escolarizar todos os homens era condição de converter os servos em cidadãos, era condição de que esses cidadãos participassem do processo político, e participando do processo político, eles consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é óbvio. Mas o papel político da escola estava aí, muito claro. A escola era proposta como condição para a consolidação da ordem democrática. 2. A mudança de interesses. Ocorre que a história vai evoluindo e a participação política das massas entra em contradição com os interesses da própria burguesia. Na medida em que a burguesia, de classe em ascensão, portanto, de classe revolucionária, se transforma em classe consolidada no poder, aí os interesses dela não caminham mais em direção à transformação da sociedade. Ao contrário, os interesses dela coincidem com a perpetuação da sociedade. É nesse sentido que ela já não está mais na linha do desenvolvimento histórico, mas está contra a história. A história é contra os interesses da burguesia. Então, para a burguesia se defender desses interesses, ela não tem outra saída senão negar a história, passando a reagir contra o movimento da história. É nesse momento que a escola tradicional, a pedagogia da essência, já não vai servir e a burguesia vai propor a pedagogia da existência. Ora, vejam vocês, o que é a pedagogia da existência, se não, diferentemente da pedagogia da essência, que é uma pedagogia que se fundava no igualitarismo, uma pedagogia da legitimação das desigualdades? Com base nesse tipo de pedagogia, considera-se que os homens não são essencialmente iguais. Os homens são essencialmente diferentes e nós temos que respeitar as diferenças entre os homens. Então, há aqueles que têm mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade. Há aqueles que aprendem mais devagar. Há aqueles que se interessam por isso e os que se interessam por aquilo. Eis, em síntese, o que eu quis dizer com a minha primeira tese filosófico-histórica, do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Com efeito,
A pedagogia da existência vai ter esse caráter reacionário, isto é, vai contrapor-se ao movimento de libertação da humanidade em seu conjunto, vai legitimar as desigualdades, legitimar a dominação, legitimar a sujeição, legitimar os privilégios. Nesse contexto, a pedagogia da essência não deixa de ter um papel revolucionário, pois ao defender a igualdade essencial entre os homens, continua sendo uma bandeira que caminha na direção da eliminação daqueles privilégios que impedem a realização de parcela considerável dos homens. Entretanto, neste momento, não é a burguesia que assume o papel revolucionário, como assumira no início dos tempos modernos. Nesse momento, a classe revolucionária é outra. Não é mais a burguesia. É exatamente aquela classe que a burguesia explora. Três, a falsa crença da escola nova. A segunda tese eu enunciei da seguinte forma: do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos. Vejam que, no fundo, as minhas teses estão indo contra a tendência corrente, contra a tendência dominante. E por que isso? Porque, vejam bem, tanto na primeira tese, como veremos agora, na segunda, o que em verdade a burguesia faz ao defender a posição que corresponde aos seus interesses é contrapô-la ao momento anterior. Assim, no caso da pedagogia da existência e da essência, a burguesia constrói os argumentos que defendem a pedagogia da existência contra a pedagogia da essência, pintando essa última como algo tipicamente medieval. Nesse sentido, ela deixa de assumir a pedagogia da essência como uma construção dela própria. Veremos agora, em relação ao método, que essa questão se coloca de modo também bastante claro. Eu vou especificar um pouco mais a questão do método, porque diz respeito justamente ao modo como a gente trabalha no interior da própria escola, no interior da sala de aula. E aqui nós poderíamos nos lembrar, já diretamente, do movimento da escola nova, que pintou justamente o método tradicional como um método pré-científico, como um método dogmático e como um método medieval. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, de Kilpatrick, Educação para uma Civilização em Mudança, onde ele vai caracterizar a civilização que foi se construindo com base no surgimento da ciência moderna a partir do Renascimento, como sendo a civilização em mudança. Nesse sentido, os métodos tradicionais são remetidos para a Idade Média e, portanto, para um caráter pré-científico e mesmo anticientífico, ou seja, dogmático. Ora, no entanto, essa crença que a escola nova propaga é uma crença totalmente falsa. Com efeito, o chamado ensino tradicional não é pré-científico e muito menos medieval. Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a Revolução Industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais criadas a partir de meados do século passado, no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória, como um instrumento de consolidação da ordem democrática. O que estou querendo enfatizar com isto é que esse método tradicional foi constituído após a Revolução Industrial, contrariamente, portanto, ao argumento que os escolanovistas comumente levantam de que a Revolução Industrial transformou a sociedade, determinou uma sociedade não mais estática, em mudança contínua, que essa Revolução Industrial, que tem seu fundamento na ciência, não teve sua contrapartida na educação, que continuou sendo pré-científica, seguindo lemas medievais. Daí a razão do método novo proclamar-se científico, proclamar-se um instrumento de introdução da ciência na atividade educativa e, em consequência,
colocar a educação à altura do século, à altura da época. No entanto, esse ensino dito tradicional se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por ele e muitos estão passando ainda, cuja matriz teórica pode ser identificada nos 5 passos formais de Herbart. Esses passos, que são o passo da preparação, o passo da apresentação, da comparação e assimilação, da generalização e, por último, da aplicação, correspondem ao esquema do método científico indutivo, tal como fora formulado por Bacon, método que podemos esquematizar em 3 momentos fundamentais: a observação, a generalização e a confirmação. Trata-se, portanto, daquele mesmo método formulado no interior do movimento filosófico do empirismo, que foi a base do desenvolvimento da ciência moderna. Eu acho que esse ponto precisa ser explicitado um pouco melhor. No ensino herbartiano, o passo da preparação significa basicamente a recordação da lição anterior, logo do já conhecido. Através do passo da apresentação, é colocado diante do aluno um novo conhecimento que lhe cabe assimilar. A assimilação, portanto, o terceiro passo, ocorre por comparação. Daí porque eu o denominei assimilação-comparação. A assimilação ocorre por comparação do novo com o velho. O novo é assimilado, pois, a partir do velho. Esses 3 passos correspondem, no método científico indutivo, ao momento da observação. Trata-se de identificar e destacar o diferente entre os elementos já conhecidos. O passo seguinte, o da generalização, significa que, se o aluno já assimilou o novo conhecimento, ele é capaz de identificar todos os fenômenos correspondentes ao conhecimento adquirido. Ora, no método indutivo, o momento da generalização não é outra coisa senão a subfunção, sob uma lei extraída dos elementos observados, pertencentes a determinada classe de fenômenos, de todos os elementos, observados ou não, que integram a mesma classe de fenômenos. O passo da aplicação, que é o 5º passo do método herbartiano, coincide, via de regra, com as lições para casa. Fazendo os exercícios, o aluno vai demonstrar se ele aprendeu, se assimilou ou não o conhecimento. Trata-se de verificar, através de exemplos novos, não manipulados ainda pelo aluno, se ele efetivamente assimilou o que foi ensinado. Corresponde, pois, ao momento da confirmação, no caso do método científico, uma vez que, se o aluno aplicou corretamente os conhecimentos adquiridos, se ele acertou os exercícios, a assimilação está confirmada. Pode-se afirmar que ao ensino correspondeu uma aprendizagem. Por isso, a preparação da lição seguinte começa com a recapitulação da anterior, o que é feito normalmente mediante a correção da lição de casa. Eis, pois, a estrutura do método tradicional. Na lição seguinte, começa-se corrigindo os exercícios, porque essa correção é o passo da preparação. Se os alunos fizeram corretamente os exercícios, eles assimilaram o conhecimento anterior, então eu posso passar para o novo. Se eles não fizeram corretamente, então eu preciso dar novos exercícios. É preciso que a aprendizagem se prolongue um pouco mais, que o ensino atente para as razões dessa demora, de tal modo que, finalmente, aquele conhecimento anterior seja de fato assimilado, o que será a condição para se passar para um novo conhecimento. Cabe aqui perguntar, por que o movimento da escola nova tendeu a classificar como pré-científico e até mesmo como anticientífico, dogmático, o método aqui citado? Acredito que demonstrei a sua cientificidade, mas vamos tentar agora responder a essa pergunta. A escola nova deve ter suas razões. 4. Ensino não é pesquisa.
Na verdade, o que o movimento da Escola Nova fez foi tentar articular o ensino com o processo de desenvolvimento da ciência, ao passo que o chamado método tradicional o articulava com o produto da ciência. Em outros termos, a Escola Nova buscou considerar o ensino como um processo de pesquisa. Daí porque ela se assenta no pressuposto de que os assuntos de que trata o ensino são problemas, isto é, são assuntos desconhecidos não apenas pelo aluno, como também pelo professor. Nesse sentido, o ensino seria o desenvolvimento de uma espécie de projeto de pesquisa, quer dizer, uma atividade. Vamos aos 5 passos do ensino novo que se contrapõem simetricamente aos passos do ensino tradicional. Então, o ensino seria uma atividade, primeiro passo, que suscitando determinado problema, segundo passo, provocaria o levantamento dos dados, terceiro passo, a partir dos quais seriam formuladas as hipóteses, quarto passo, explicativas do problema em questão, empreendendo alunos e professores conjuntamente e a experimentação, quinto passo, que permitiria confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas. Vê-se, pois, que o ensino novo basicamente se funda nessa estrutura. Ele começa por uma atividade. Na medida em que a atividade não pode prosseguir por algum obstáculo, alguma dificuldade, algum problema que surgiu, é preciso resolver esse problema. Como se vai resolver esse problema? Então, todos alunos e professores saem à cata de dados, dados dos mais diferentes tipos, dados documentais, através dos textos ou dados de campo. Esses dados, uma vez levantados, permitirão acionar uma ou mais hipóteses explicativas do problema. Formulada a hipótese, é preciso passar à experimentação, é preciso testar essa hipótese. São esses os 5 passos do método novo. Diferentemente disso, o ensino tradicional se propunha a transmitir os conhecimentos obtidos pela ciência, portanto, já compendiados, sistematizados e incorporados ao acervo cultural da humanidade. Eis porque esse tipo de ensino, o ensino tradicional, se centra no professor, nos conteúdos e no aspecto lógico, isto é, se centra no professor, o adulto, que domina os conteúdos logicamente estruturados, organizados, enquanto que os métodos novos se centram no aluno, nas crianças, nos procedimentos e no aspecto psicológico, isto é, se centra nas motivações e interesses da criança em desenvolver os procedimentos que a conduzam à posse dos conhecimentos capazes de responder às suas dúvidas e indagações. Em suma, aqui, nos métodos novos, se privilegiam os processos de obtenção dos conhecimentos, enquanto que lá, nos métodos tradicionais, se privilegiam os métodos de transmissão dos conhecimentos já obtidos. Bem, acho que, isto posto, um e outro método, uma e outra pedagogia, estão indicadas também as razões de cientificidade de uma e de outra. Mas que consequências isso tem? Vejam que com essa maneira de interpretar a educação, a Escola Nova acabou por dissolver a diferença entre pesquisa e ensino, sem se dar conta de que, assim fazendo, ao mesmo tempo que o ensino era empobrecido, se inviabilizava também a pesquisa. O ensino não é um processo de pesquisa. Querer transformá-lo num processo de pesquisa é artificializá-lo. Daí o meu prefixo pseudo ao científico dos métodos novos. Eu vou tentar explicar um pouquinho ainda isso. Por que é que o ensino era empobrecido e ao mesmo tempo se inviabilizava a pesquisa? Vejam bem que, se a pesquisa é incursão no desconhecido, e por isso ela não pode estar atrelada a esquemas
rigidamente lógicos e preconcebidos, também é verdade que, primeiro, o desconhecido só se define por confronto com o conhecido, isto é, se não se domina o já conhecido, não é possível detectar o ainda não conhecido, a fim de incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido. Aí me parece que está uma das grandes fraquezas dos métodos novos. Sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no desconhecido. É aí que está também a grande força do ensino tradicional. A incursão no desconhecido se fazia sempre através do conhecido. E isso é um negócio muito simples. Qualquer aprendiz de pesquisador passou por isso, ou está passando. E qualquer pesquisador sabe muito bem que ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, se ele não domina os conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser investigador, a ser cientista. Em segundo lugar, o desconhecido não pode ser definido em termos individuais, mas em termos sociais, isto é, trata-se daquilo que a sociedade e, no limite, a humanidade em seu conjunto desconhece. Só assim seria possível encontrar-se um critério aceitável para distinguir as pesquisas relevantes das que não o são, isto é, para se distinguir a pesquisa da pseudo-pesquisa, da pesquisa de mentirinha, da pesquisa de brincadeira, que em boa parte, me parece, constitui o manancial dos processos novos de ensino. Em suma, só assim será possível encetar investigações que efetivamente contribuam para o enriquecimento cultural da humanidade. Creio que está demonstrada a minha segunda tese, isto é, o caráter científico do método tradicional e o caráter pseudocientífico dos métodos novos. 5. A escola nova não é democrática. Destas duas teses, eu vou, então, extrair a terceira, que é aquela conclusão segundo a qual, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola. E quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. Parece-me que, como diziam os escolásticos, conclusio patente, isto é, essa tese é evidente depois do que foi explicitado em relação às duas primeiras, porque, obviamente, nós sabemos que, em relação à pedagogia nova, um elemento que está muito presente nela é a proclamação democrática, a proclamação da democracia. Aliás, inclusive, o próprio tratamento diferencial, portanto, o abandono da busca de igualdade, é justificado em nome da democracia e é, nesse sentido, também que se introduzem no interior da escola procedimentos ditos democráticos. E hoje nós sabemos, com certa tranquilidade, já a quem serviu essa democracia e quem se beneficiou dela, quem vivenciou esses procedimentos democráticos e essa vivência democrática no interior das escolas. Não foi o povo, não foram os operários, não foi o proletariado. Essas experiências ficaram restritas a pequenos grupos e, nesse sentido, elas se constituíram, via de regra, em privilégios para os já privilegiados, legitimando as diferenças. Agora, os homens do povo, o povão, como se costuma dizer, continuaram a ser educados basicamente segundo o método tradicional. E mais do que isso, não só continuaram a ser educados à revelia dos métodos novos, como também jamais reivindicaram tais procedimentos. Os pais das crianças pobres têm uma consciência muito clara de que a aprendizagem implica a aquisição de conteúdos mais ricos, têm uma consciência muito clara de que a aquisição desses conteúdos não se dá sem esforço, não se dá de modo espontâneo. Consequentemente, têm uma consciência muito clara de que, para se aprender, é preciso disciplina. E, em função disso, eles exigem mesmo dos professores disciplina.
É comum a gente encontrar esta reação nos pais das crianças das classes trabalhadoras. Se o meu filho não quer aprender, vocês têm que fazer com que ele queira. E o papel do professor é de garantir que o conhecimento seja adquirido, às vezes mesmo contra a vontade da criança, que espontaneamente não tem condições de enveredar para a realização dos esforços necessários à aquisição dos conteúdos mais ricos e sem os quais ela não terá vez, não terá chance de participar da sociedade. É nesse sentido que digo que quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática ela foi. E quando menos se falou em democracia, mais ela esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. Ora, na explicação da minha primeira tese, eu tinha indicado que a burguesia, ao formular a pedagogia da essência, ao criar os sistemas nacionais de ensino, colocou a escolarização como uma das condições para a consolidação da ordem democrática. Consequentemente, a própria montagem do aparelho escolar estava aí a serviço da participação democrática, embora no interior da escola não se falasse muito em democracia, embora no interior da escola nós tivéssemos aqueles professores que assumiam, não abdicavam, não abriam mão da sua autoridade e usavam essa autoridade para fazer com que os alunos ascendessem ao nível elevado de assimilação da cultura da humanidade. 6. Escola nova, a hegemonia da classe dominante. Passemos, enfim, as consequências para a situação educacional brasileira. Vou tomar 2 momentos para ilustrar. O primeiro momento seria aí em torno da década de 30 e o segundo seria a década de 70. Mais exatamente, uma referência à reforma do ensino instituída pela Lei número 5.692 para verificar como é que ela se enquadra nesse esquema mais amplo de compreensão e como é que ela interferiu no interior da escola do ponto de vista político, determinando que, interiormente, as escolas cumprissem certas funções políticas. Em relação ao momento de 30, eu tomo justamente porque o movimento da escola nova toma força no Brasil exatamente a partir daí. A Associação Brasileira de Educação, AB, foi fundada em 1924 e, no certo sentido, aglutinou os educadores novos, os pioneiros da educação nova, que vão depois lançar seu manifesto em 1932 e vão travar em seguida uma polêmica com os católicos em torno do capítulo da educação da Constituição de 34. Esse momento, 1924, com a criação da EB, 1927, com a primeira Conferência Nacional de Educação, 1932, com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros, é marco da ascendência escola novista no Brasil. Movimento este que atingiu seu auge por volta de 1960, quando em seguida entra em refluxo em função de uma nova tendência da política educacional que a gente poderia chamar de os meios de comunicação de massa e as tecnologias de ensino. Eu não vou poder entrar nesse detalhe. Já tratei disso em algumas palestras que estão publicadas no livro Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica. O que eu queria destacar em relação ao momento 1930 é basicamente o seguinte: o contraste entre o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. J. Nagel analisa isso com razoável detalhe na sua tese de livre docência que versou sobre a década de 20 e foi publicada sob o título Educação e Sociedade na Primeira República. Ali, Nagel faz referência a 2 categorias, uma que ele chama, abre aspas, o entusiasmo pela educação, fecha aspas, que foi uma marca característica do início do século e também da década de 20, que, no entanto, entra em refluxo no final dessa década, cedendo lugar àquilo que ele chama
otimismo pedagógico, que é uma característica do escola-novismo. Ora, o importante do ponto de vista político a salientar aqui é que nessa fase do entusiasmo pela educação se pensava a escola como instrumento de participação política, isto é, se pensava a escola como uma função explicitamente política. A primeira década desse século, a segunda, a década de 10, e a terceira, a década de 20, foram muito ricas em movimentos populares, que reivindicavam uma participação maior na sociedade e faziam reivindicações também do ponto de vista escolar. Nós sabemos que a década de 20 foi uma década de grande tensão, de grande agitação, de crise de hegemonia das oligarquias até então dominantes. Essa crise de hegemonia foi, de certo modo, aguçada pela organização dos trabalhadores. Várias greves operárias surgiram nesse período e vários movimentos organizacionais também se deram. Com o escola-novismo, o que ocorreu foi que a preocupação política em relação à escola refluiu. De uma preocupação em articular a escola como um instrumento de participação política, de participação democrática, passou-se para o plano técnico-pedagógico. Daí essa expressão de George Nagler, otimismo pedagógico. Passou-se do entusiasmo pela educação, quando se acreditava que a educação poderia ser um instrumento de participação das massas no processo político, para o otimismo pedagógico, em que se acredita que as coisas vão bem e se resolvem nesse plano interno das técnicas pedagógicas. Num outro texto, faço referência à escola nova, como desempenhando a função de recompor os mecanismos de hegemonia da classe dominante. Com efeito, se na fase do entusiasmo pela educação o lema era escola para todos, essa era a bandeira de luta. Agora a escola nova vem transferir a preocupação dos objetivos e dos conteúdos para os métodos e da quantidade para a qualidade. Ora, vocês não sabem o que existe de significado político por trás dessa metamorfose. Em verdade, o significado político basicamente é o seguinte: é que quando a burguesia acenava com a escola para todos, é por isso que era instrumento de hegemonia, ela estava num período capaz de expressar os seus interesses, abarcando também os interesses das demais classes. Nesse sentido, advogar escola para todos correspondia ao interesse da burguesia, porque era importante uma ordem democrática consolidada e correspondia também ao interesse do operariado, do proletariado, porque para eles era importante participar do processo político, participar das decisões. Ocorre que, na medida em que eles começam a participar, as contradições de interesses que estavam submersas sobre aquele objetivo comum vêm à tona e fazem submergir o comum. O que sobressai agora é a contradição de interesses, ou seja, o proletariado, o operariado, as camadas dominadas, na medida em que participavam das eleições, não votavam bem, segundo a perspectiva das camadas dominantes, quer dizer, não escolhiam os melhores. A burguesia acreditava que o povo instruído iria escolher os melhores governantes, mas o povo instruído não estava escolhendo os melhores. Observe-se que não escolhiam os melhores do ponto de vista dominante. Ocorre que os melhores do ponto de vista dominante não eram os melhores do ponto de vista dominado. Na verdade, o povo escolhia os menos piores, porque é claro que os melhores eles não podiam escolher, uma vez que o esquema partidário não permitia que os seus representantes autênticos se candidatassem. Então ele tinha que escolher entre as facções em luta no próprio campo burguês as opções menos piores. Só que as menos piores, do ponto de vista dos interesses dos dominados, eram as piores do ponto de vista dominante. Abre aspas. Ora, então essa escola não está funcionando bem, fecha aspas. Foi o raciocínio das elites, das camadas dominantes. E se essa escola não está funcionando bem, é preciso reformar a escola.
não basta a quantidade, não adianta dar escola para todo mundo desse jeito. E surgiu a escola nova, que tornou possível, ao mesmo tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares. É nesse sentido que a hegemonia pôde ser recomposta. Sobre isso, haveria coisas interessantíssimas para a gente discutir em relação ao que está ocorrendo no Brasil hoje. A contradição da política educacional atual, em que a proposta de base referente ao ensino fundamental é, a meu modo de ver, populista, e a proposta de cúpula em relação à pós-graduação é elitista. Em suma, o momento de 30 no Brasil, através da ascensão do escola-novismo, correspondeu a um refluxo e até a um desaparecimento daqueles movimentos populares que advogavam uma escola mais adequada aos seus interesses. E por que isso? A partir de 30, ser progressista passou a significar ser escola novista. E aqueles movimentos sociais de origem, por exemplo, anarquista, socialista, marxista, que conclamavam o povo a se organizar e reivindicar a criação de escolas para os trabalhadores, perderam a vez. E todos os progressistas em educação tenderam a endossar o credo escola novista. Bem, eu poderia me estender, puxar o fio da história de 30 até agora, mas vamos fazer um corte e vou tomar a reforma de 1971 como uma outra indicação prática dessa tese que enunciei. O que fez a lei número 5.692? Tomemos, por exemplo, o princípio de flexibilidade, que é a chave da lei, que é a grande descoberta dessa lei, a sua grande inovação. Ela é tão flexível que pode até não ser implantada. E mais ainda, é tão flexível que pode até ser revogada sem ser revogada. E eu não estou inventando, não. Peguem o parecer número 45 de 1972, da profissionalização, em confronto com o parecer número 76 de 1975, também da profissionalização. O primeiro parecer regulamentou o artigo 5º da lei. O segundo revogou o primeiro, e com ele revogou também o artigo 5º da lei. Só que, mediante o princípio da flexibilidade, ele não revogou, ele reinterpretou. Reinterpretou e o artigo 5º permanece nela. Através dessa flexibilidade, se instituiu, por exemplo, aquela diferenciação entre terminalidade real e terminalidade legal ou ideal. Ora, o que é a terminalidade real, se não admitir que quem tem pouco continua tendo menos ainda? Às vezes eu digo, brincando, que nesse sentido o capitalismo é bem evangélico. Ele aplica ao pé da letra a máxima evangélica enunciada na parábola dos talentos. Abre aspas, ao que tem se lhe dará, ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Fecha aspas. Em relação a essa diferenciação entre terminalidade ideal e terminalidade real, se diz comumente o seguinte: todo o conteúdo de aprendizagem do primeiro grau será dado em 8 anos. Eis o legal, ou seja, o ideal. Mas, naqueles lugares em que não há condições de se ter escola de 8 anos, então que se organize esse conteúdo para 6 anos, em outros para 4 ou para 2, e assim por diante. E numa mesma região, a escola que não tem condições de dar 8, que dê 6, e assim por diante. E numa mesma classe, para aqueles alunos que não têm condições de chegar lá no 8º, você dá uma formação geral em 4 anos, que é quase só o que eles vão ter mesmo. Em seguida, sondagem de aptidão, e se encaminha para o mercado de trabalho. Ora, vejam vocês como está aqui de modo bem caracterizado aquilo que eu chamo o aligeiramento do ensino destinado às camadas populares. Dessa maneira, o ensino das camadas populares pode ser aligeirado até o nada, até se desfazer em mera formalidade.
Outro ponto apenas, e eu já passo para a teoria da curvatura da vara, porque acho que estão todos curiosos em relação a ela. Então, uma observação só sobre a reformulação curricular. Uma outra descoberta da Lei número 5.692 foi a reformulação curricular através de atividades, área de estudos e disciplinas, determinando que o ensino, nas primeiras 8 séries, se desenvolvesse predominantemente sob a forma de atividades e áreas de estudo. Ora, essas atividades e áreas de estudos são outra maneira de diluir o conteúdo da aprendizagem das camadas populares. E todos sabem que isso efetivamente ocorreu e vem ocorrendo. Vou dispensar outras ilustrações vinculadas à Lei número 5.692. Apenas eu gostaria de enfatizar isso, que contra essa tendência de aligeiramento do ensino destinado às camadas populares, nós precisaríamos defender o aprimoramento exatamente do ensino destinado às camadas populares. Essa defesa implica na prioridade de conteúdo. Os conteúdos são fundamentais e, sem conteúdos relevantes, conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir. Ela se transforma num arremedo, ela se transforma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no interior da escola, nós atuemos segundo essa máxima. A prioridade de conteúdos, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a participação política das massas. Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. Eu costumo, às vezes, enunciar isso da seguinte forma: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Nesse sentido, eu posso ser profundamente político na minha ação pedagógica, mesmo sem falar diretamente de política, porque mesmo veiculando a própria cultura burguesa e instrumentalizando os elementos das camadas populares no sentido da assimilação desses conteúdos, eles ganham condições de fazer valer os seus interesses. E é nesse sentido, então, que politicamente se fortalecem. Não adianta nada eu ficar sempre repetindo o refrão de que a sociedade é dividida em 2 classes fundamentais, burguesia e proletariado, que a burguesia explora o proletariado e que quem é proletário está sendo explorado, se o que está sendo explorado não assimila os instrumentos através dos quais ele possa se organizar para se libertar dessa exploração. Associada a essa propriedade de conteúdo, que eu já antecipei, me parece fundamental, não são assimilados. Então, eu acho que nós conseguiríamos fazer uma profunda reforma na escola, a partir de seu interior, se passássemos a atuar segundo esses pressupostos e mantivéssemos uma preocupação constante com o conteúdo e desenvolvêssemos aquelas fórmulas disciplinares, aqueles procedimentos que garantissem que esses conteúdos fossem realmente assimilados. Por exemplo, o problema dos elementos das camadas populares nas salas de aula implica redobrados esforços por parte dos responsáveis pelo ensino, por parte dos professores, mais diretamente. O que ocorre, via de regra, é que, dadas as condições de trabalho e dado o próprio modelo que impregna a atividade de ensino e traz, então, exigências e expectativas para professores e alunos, tudo isso faz com que o próprio professor tenda a cuidar mais daqueles que têm mais facilidade, deixando à margem aqueles que têm mais dificuldade. E é assim que nós acabamos, como professores, no interior da sala de aula,
reforçando a discriminação e sendo politicamente reacionários. Quanto ao apêndice relativo à teoria da curvatura da vara, eu faço apenas um comentário rápido e encerro. Na verdade, introduzi esse apêndice simplesmente pelo seguinte: a ênfase que dei, invertendo a tendência corrente, decorre da consideração de que, na tendência corrente, a vara está torta. Está torta para o lado da pedagogia da existência, para o lado dos movimentos da escola nova. E é nesse sentido que o raciocínio habitual tende a ser o seguinte: as pedagogias novas são portadoras de todas as virtudes, enquanto que a pedagogia tradicional é portadora de todos os defeitos e de nenhuma virtude. O que se evidencia através de minhas teses é justamente o inverso. Creio ter conseguido fazer curvar a vara para o outro lado. A minha expectativa é justamente que, com essa inflexão, a vara atinja o seu ponto correto. Vejam bem, ponto correto que que não está também na pedagogia tradicional, mas está justamente na valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia revolucionária. Pedagogia revolucionária esta que identifica as propostas burguesas como elementos de recomposição de mecanismos hegemônicos e se dispõe a lutar concretamente contra a recomposição desses mecanismos de hegemonia no sentido de abrir espaço para as forças emergentes da sociedade, para as forças populares, para que a escola se insira no processo mais amplo de construção de uma nova sociedade.